vídeo trata do protocolo iSCSI, utilizado em storages para fazer a disponibilização de armazenamento remoto. Então, vou passar um pouco sobre a introdução aqui para ver os conceitos, o objetivo do protocolo. Depois a questão dos componentes que compõem a implementação do protocolo, como ele é disponibilizado. Depois a forma como são realizadas as nomeações, então os nomes que são chamados targets, que vamos ver agora em seguida. O protocolo em funcionamento, então a captura das trocas de mensagens que acontecem entre os participantes, né, de disponibilização de armazenamento e uso do armazenamento. Um cenário de uso, com algumas variações. Então, vou explicar ali, né, o uso prático desse protocolo. As implementações, e aqui vou me focar no exemplo do CentOS, Linux CentOS, aí fazendo o papel aí de tanto servidor como cliente. Isso com os exemplos de uso, né? Implementações de exemplo de uso. Depois um pouco sobre a questão de segurança desse protocolo. As considerações finais e as referências. Então, a primeira coisa que tem aqui, o protocolo iSCSI vem a ser Internet Small Computer Systems Interface. Ele tem o objetivo tão básico, tá? De transportar o padrão de acesso a discos SCSI em TCP/IP. Depois a gente vai ver o que é o SCSI. Mas o SCSI, vamos pensar assim, é similar ao padrão SATA, por exemplo, ao padrão IDE de uso de disco, ok? Então a ideia é simular como se fosse um disco local, só que fazendo o acesso remoto. Basicão é isso. Definido a RFC 3270 de 2004, então não é um protocolo novo, já tem aí 16 anos. Né? Então o objetivo é esse, disponibilizar espaço de armazenamento. Por que não só disco aqui? Porque a gente pode ver que a gente pode disponibilizar arquivos também. Vamos ver como é que funciona isso. Então normalmente é usado em storages, não necessariamente só em storages, pode ser qualquer sistema operacional que tenha esse protocolo disponível, mas o mais comum é isso, é usar em soluções de virtualização e backups em storages. Então, vamos lá. Então esse protocolo, já que o objetivo dele é como se fosse colocar um disco SCSI numa máquina remota, ele na verdade está fazendo isso aqui, ó. É um protocolo para enganar o sistema operacional local. Então, o que vai acontecer? Quando a gente disponibiliza um espaço em disco, e ele, o termo é um bloco de disco, imagine que estou disponibilizando aqui um espaço de, sei lá, 20 GB. Eu consigo disponibilizar isso remotamente. A máquina remota que recebe esses 20 GB aqui, ela vai fazer uso desses 20 GB tal como se fosse um HD zero, como se fosse a instalação de um HD novo. Então ele vai chegar aqui como se fosse um HD novo. Na verdade, isso aqui não é assim que funciona. E o que acontece desse lado aqui, do lado de quem disponibiliza? Isso aqui, na verdade, pode ser uma partição, pode ser um disco, pode ser até um arquivo que representa um pedaço do disco. Quando ele é exportado, na verdade nem é exportado, quando ele é disponibilizado remotamente, esse cara enxerga como um HD. Aí ele vai ter que formatar esse cara aqui, vai usar como um HD normal, um HD recém colocado na máquina. Então é esse o objetivo desse cara. Então ele não se comporta, olha só, ele não se comporta como um compartilhamento. Por que não como um compartilhamento? Porque na verdade desse lado aqui, os arquivos que vão ser usados remotamente, isso aqui vai ser formatado, ok? Então, na verdade, essa formatação que vai acontecer aqui, eu não enxergo, eu que estou desse lado aqui, eu não enxergo o que tem aqui dentro desse espaço. Quem vai enxergar, quem vai fazer sentido a isso é a formatação remota. Isso aqui é o básico, ok? Então, o NFS, por exemplo, para quem conhece o protocolo, o que ele faz? Ou o Samba, o SMB, por exemplo. O que faz o compartilhamento? Olha, eu tenho um arquivo desse lado aqui e esse cara enxerga esse arquivo. Eu também enxergo esse arquivo.
Aqui não. Porque a forma como ele disponibiliza é diferente. Então, trabalha com blocos. Então, como se fosse um pedaço do disco que eu disponibilizo remotamente e lá remotamente o cara tem que formatar para usar. Então, esse padrão SCSI, mais por curiosidade, foi muito utilizado. Muito, certo? Isso desde computadores como computadores da Commodore Amiga, como equipamentos da IBM, da HP, servidores de grande porte, ainda tem muita coisa sendo usada em SCSI. Não só discos, impressoras, scanners, leitoras de cartões e vários, certo? Fitas. Então ele é um padrão de hardware genérico. Tipo, vamos pensar assim, ó. Vou fazer uma analogia aqui meio bizarra, mas isso aqui é tal como se fosse o USB, o nosso USB de hoje. Guardar as devidas proporções, tá? Então esse é o cara. Como é que ele funcionava, na verdade? E aí começa a aparecer os termos para nós aqui. Olha só, aparece aqui target, que é o dispositivo usado no SCSI, o initiator, que na verdade era o adaptador SCSI que fazia. Então esses termos todos aí, veja que é de 78, esse cara. Ele usava o daisy chain, que era? É como se fosse um cascateamento de dispositivos, ó. O cabo entra aqui, sai nesse aqui, entra nesse outro. Interessante. Depois dei uma procurada aí sobre o padrão SCSI. Mas aí, esse cara tem um protocolo interno. Para acessar, por exemplo, eu quero acessar um arquivo nesse disco aqui. A controladora tem um padrão. Então tem um protocolo que faz isso aqui. O que é o iSCSI? O que é o iSCSI? É simular, é bem isso aí, é simular esse protocolo que era local numa controladora, agora eu boto a rede entre eles. E aí vem o I. Vamos lá. Então, se for olhar aqui um diagrama bem simples, se tivéssemos a situação inicial, que era uma controladora no próprio computador ou dispositivo, a situação era só essa aqui, ó. Só que aí, esse protocolo faz o seguinte: por meio da rede e pelo protocolo, então se cria uma sessão a SCSI e se consegue disponibilizar esse disco remoto numa outra máquina, certo? O SCSI, esses dois caras têm em comum. Então, quando eu for mandar assim, ó, me lê um pedaço do disco, ler um pedaço, dá um read aqui, read, na verdade, né? Read, lê aí o bloco não sei o que. Isso aqui era feito com um cabo na própria máquina. Agora não. Agora o caminho vai ser esse aqui. O read vai descer aqui as camadas, vai subir aqui, vai ler, depois vai retornar e assim vai. Então esse target leva o nome, tal como no padrão original, do dispositivo. Target é o alvo, na verdade, né? É o que quer se usar. O initiator é o cara que vai fazer uso do target. Isso aqui em rede vai ser o quê, na verdade? Cliente, servidor. Os nomes são diferentes, mas a ideia é a mesma. E o controle por essas mensagens aqui que vão ser encapsuladas no protocolo SCSI e transmitidas na rede. Esse é o básico do básico aqui do funcionamento do iSCSI. Então, o initiator é o nome do cliente. Esse cara vai receber esse bloco, então, de espaço em disco aí, e aí vai tratar ele. Vai fazer formatação e tudo mais. O target, na verdade, é o servidor. E aí tem algumas outras coisas. Então a gente pode disponibilizar aqui no target um HD inteiro, uma partição. E aí
o protocolo foi pensar no seguinte, existem os chamados portals. O que são esses caras? Eu posso ter múltiplos IPs de acesso para balanceamento de carga, para redundância. Então, o meu target aqui, o cara que armazena um storage, por exemplo, ele vai ter múltiplas interfaces de rede, múltiplos IPs, porque eu vou ter vários desses initiators aqui conectando nesse cara. Uma coisa muito importante aqui em relação ao iSCSI. Diferente de um compartilhamento Samba, NFS, etc. Se tu compartilhar o mesmo espaço, ou seja, o mesmo compartilhamento para vários clientes, não tem problema. Aqui tem problema. Por quê? Porque quando um desses blocos é disponibilizado para um cliente, ele vai ter que formatar esse cara. Então ele tem que ser usado por apenas um cliente. Cada um desses targets aqui, ele é exclusivo de um cliente apenas. Eu boto esse cara no Windows e formato lá com NTFS. Depois eu boto o mesmo target, o mesmo pedaço aqui, eu boto num Linux, eu formato com Extended 4. O que vai acontecer? Um horror, vai ficar o último, certo? Então, tem que ter esse controle aqui, isso aqui é importante. Quando vocês disponibilizarem os targets, disponibilizem, registrem isso e não usem múltiplas vezes. Esse é um cuidado fundamental. Então, esses conceitos aqui são aqueles caras lá. Os nomes. Por que a importância dos nomes? Porque os targets, eles são definidos aí por dois padrões. O padrão mais comum é esse aqui, o IQN, ou IQN, certo? Que é o iSCSI Qualified Name. Isso aqui é tipo, vamos pensar assim, ó, pouco lembra o DNS, certo? Então, uma forma de identificação, existe um padrão para isso. Esse EUI, ele usa um padrão de 64 bits aqui, também usado em VoIP, usado em IPv6, certo? Mas esse cara aqui é o mais comum. Esse aqui é o formato dele, ó. Então ele sempre começa com IQN, o ano, o mês, local, isso aqui é meio que uma palavra fixada, o domínio, botei empresa aqui, e aqui uma descrição do que é o target. Aqui qualquer coisa, certo? Aqui qualquer nome. Então, aqui tem um exemplo, né? Está explicando esse exemplo, na verdade. Ó. Então, é o ano, o mês, local, o domínio e depois a descrição do target. O que eu fiz da descrição aqui? Botei, ó, pô, isso aqui é o storage 01, é o disco 01 e tem 10 GB. Isso é uma sugestão, certo? Poderia ser abacaxi 123 aqui. O problema é tu achar que é abacaxi 123 depois. Pense que você tem que administrar os serviços, né? Não é só criar coisas. Além disso, existe um serviço chamado ISNS, que é o iSCSI Simple Name Service. Então ele é similar ao DNS, ele é uma indexação de targets. Então poderia ter múltiplos targets em múltiplos portais e tu exportar isso para um indexador. Ele utiliza a porta 3205 e esse é opcional, certo? Na prática, se tiver um volume muito grande, isso que vai acontecer em data centers maiores, então esse serviço aqui pode ser disponibilizado numa máquina exclusiva ou não, certo? Pode ser usado no mesmo portal e simplesmente anunciar os targets. É claro que nos initiators tem que estar configurado, como é um DNS, imagina a mesma coisa, vai ter que botar lá o IP do servidor de ISNS para poder usar esse cara. Ok? Mas é opcional, então, como o DNS também é opcional. Eu posso usar o endereço sem fazer um uso de um serviço para isso. Bom, o protocolo em si usa TCP, porta 3260 por padrão. Ele usa o conceito de portal, então ele possibilita que se tenha múltiplos caminhos. Isso aqui fica bem claro em storages, onde tem múltiplas interfaces de rede. Então a gente pode fazer balanceamento,
pode fazer redundância de acesso a esses targets. O protocolo ele é baseado em mensagens de controle, então tem login, tem descoberta de targets, tem várias dessas funcionalidades. E o resto são os comandos SCSI para manipular o armazenamento. Então tem leitura, escrita, busca, remoção, né? Normal, como se fosse qualquer controladora de acesso a disco. Aqui tem uma captura do momento de fazer uma descoberta. Então o que vai acontecer aqui? O initiator listou os targets de um portal. Então eu tenho aqui um formato de uma mensagem discovery, certo? Isso aqui é o Wireshark que está aqui. Para vocês fazerem o filtro do Wireshark, ele tem um dissector para a SCSI. Então, se botarem no filtro lá a SCSI, ele vai fazer isso aqui. Interessante ver essas mensagens. Aqui estão as trocas de mensagens. Então, percebam aí a porta, né? Sendo usada, 3260, TCP. Ok? Além disso, aqui tem o uso realmente de um disco. Então, reparem aqui que são mensagens SCSI. Isso aqui é o protocolo SCSI fazendo acesso aos volumes aqui, as LUNs, onde são os armazenamentos, certo? Então aqui está vendo um report, aqui mais para baixo tem um service action do que está se fazendo aqui, não vi. Aqui tem um read, está lendo um bloco, certo? Então esses controles aqui, isso aqui aconteceria, ó, essas trocas aqui aconteceriam no controlador e na placa-mãe de um computador. E o que aconteceu foi botar isso em rede. Aqui nesse cenário, então, vou mostrar como esse cara funciona, certo? Sem entrar em questão de comandos agora, que vão ver logo em seguida. Mas como é que começa tudo isso? Começa aqui, nos targets. Então isso aqui é uma storage, vários discos aqui. Como é que eu disponibilizo esses HDs aqui, esse armazenamento? Então, esse storage aqui, ele vai ser disponibilizado para os initiators, esses caras aqui. Então, tem máquina Windows, tem o Linux, tem o VMware aqui. O que basicamente vai acontecer é a configuração do lado do initiator, a partir do IP desse storage. Vão ser listados os targets. Então, vai fazer um discovery aqui, vai listar todos os targets. Isso, obviamente, tem que estar pré-configurado no sistema operacional aqui do storage. Depois vai acontecer o seguinte, vai disponibilizar um target desses para o initiator. A partir daqui, esse cara, esse Linux aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai usar, por exemplo, depois de associar esse target, tem um processo para isso. Vamos ver o comando aí. Vai fazer um fdisk, vai fazer um mkfs, vai formatar e vai usar. É isso aí. E aqui, no Windows, vai usar o gerenciador de disco. Vai formatar e é isso aí. Vai ficar um serviço rodando aqui. E todo o acesso, então, na verdade, vai ser no storage. O mesmo caso do VMware aqui também. Então, o cuidado tem que ter é os targets aqui com nomes bonitinhos. Saber que se esse target está sendo usado, não vai usar mais. O que mais tem aqui de interessante? Percebo que o storage tem aqui 4 interfaces de rede. Então eu consigo fazer balanceamento aqui. Ele tem várias formas para fazer. Tem Ether Channel, mas o próprio protocolo já permite fazer isso. Então esses caras que estão acessando esse espaço em disco aí, eles podem acessar. Esse aqui pode ter, por exemplo, configurado somente esse IP aqui. Então eu deixei exclusivo o mapeamento do target por esse IP para esse cara. Qual é o efeito? Eu vou ficar com uma interface só para esse aqui. O mesmo eu posso fazer desse lado. Ó. Eu defino um IP para essa interface aqui,
e eu monto o meu target por esse IP. Então eu vou ter acesso só para esse aqui. Aqui no VMware eu posso ter várias interfaces também. E eu posso fazer a mesma coisa. Então eu consigo simplesmente aqui usando os IPs já fazer um balanceamento. E o grande problema, já lembrando, o grande problema está aqui, ó. O desempenho está aqui. Então por isso que redes 10 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit com múltiplas interfaces, 25 gigabit, são fundamentais em storages. Porque teu disco está na rede. E esse é o grande limitador. Não adianta eu ter super discos aqui, extremamente rápidos, porque o meu gargalo, o gargalo da minha rede vai estar aqui, ó. O iSCSI já foi pensado em redundância e balanceamento. Vamos ver como é que isso aí acontece na prática. Então, assim, ó, as implementações existem até para o Windows XP, certo? Vocês repararam ali, o iSCSI é de 2004, certo? Então, existem os initiators, os clientes para XP, para 2000, para 2003. No Windows 7 é um serviço, já está disponível padrão. No Linux desde muito tempo, FreeBSD, o macOS também. Em virtualizadores e storage, isso aqui é meio que padrão, certo? Então, VMware, o Zen, o Hyper-V, Proxmox VE e outros. Nas soluções de storage por software, FreeNAS, o Sigma NAS, que era o NAS for Free, e outros também. E appliance storage também, Dell, HP, NetApp e vários outros. Certo? Então isso aqui é software. A implementação em software, ok? Aqui tem um link desse initiator, que é uma boa experiência de fazer aí, com Windows XP e etc. Pô, eu não consigo compartilhar com Samba do XP, porque está dando erro, ele não permite. Dá erro de Samba versão 1, não é mais compatível. Eu quero compartilhar com Linux, eu quero compartilhar com macOS. O iSCSI pode ser uma solução para se fazer isso. Por um backup ou coisas do tipo assim. Bom, na prática é o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simplificado, mas funcional, de como seria a disponibilização numa distribuição CentOS, então estou falando de Linux aqui, de um portal, então disponibilizando um espaço em disco, e depois de um cliente. Então, primeira coisa, instalar os serviços aqui, isso aqui é similar a várias distribuições, então tem que ver só o nome do pacote aí, Target Utils, escolher um disco, ou uma partição, ou um arquivo. Então, eu posso criar um arquivo zerado aqui, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu criei um arquivo de 4 GB aqui, enchi ele de zeros, e chamei ele de disco 01, e posicionei ele aqui, ó, em barra discos, disco 01. Então, isso acontece em storages também, é possível fazer. Veja, eu não preciso adicionar um disco partição, eu posso pegar uma partição que eu já tenho e criar um disco aqui e disponibilizar ele como um target. A máquina remota não vai saber que no local onde ele está buscando é um disco, uma partição, um arquivo. Então esse é o primeiro passo, ó. Instalar o serviço, ter um espaço para disponibilizar. Depois, nesse arquivo aqui de configuração, que é o TGT Targets, isso aqui é um bloco bem simplificado. O que eu fiz aqui? Eu escolhi um nome, esse nome aqui a gente vai escolher, baseado naquele IQN. Então botei aqui 2020, 05, local, empresa, a descrição. E Back in Store é onde está o espaço que eu estou disponibilizando. Então eu criei aquele arquivo de 4 GB aqui, ó. É esse espaço que eu estou disponibilizando. Então aqui é bem simples. E o que vai acontecer se eu quiser disponibilizar mais coisas? Vai botando esses blocos aqui nesse arquivo targets.
Feito isso, um reload no serviço, tgtd. Aqui um comando para verificar se esse target está disponível, isso local ainda, certo? Isso a gente está fazendo na máquina local, o CentOS que iniciou tudo. Aqui tem exemplos, ó. Se quiser adicionar, por exemplo, uma partição. O nome aqui, vocês vão escolher o nome dentro daquele padrão. E aqui o Back in Store, esse é o formato. Outro exemplo aqui, se adicionar um disco inteiro. Então eu botei um disco lá nesse meu storage, não vou formatar ele nem nada, está lá disponível. Não é bem assim que funciona o storage, porque tem, na verdade, a questão de RAID, certo? Vocês fazem toda a questão de redundância local interna, tá? Mas vamos pegar um exemplo bem clássico. Botei um disco sem nada. Eu quero limitar o IP que pode acessar esse target. Então o initiator, eu vou dizer quem é que pode acessar. Isso aqui é muito recomendado para evitar que tenha mais de um fazendo isso, né? E além disso, com autenticação de usuário e senha. Então eu defini um nome aqui. Esse nome que a gente, né, já vimos, é um padrão que a gente cria aqui a partir de uma recomendação. O Back in Store, estou disponibilizando o disco inteiro aqui, não é uma partição. Estou dizendo o IP que pode acessar. E aqui eu estou botando usuário e senha. Nesse caso aqui, usuário aluno, senha Senac 2010. O mesmo caso, adicionou aqui, verifica, está disponível local? Beleza. Então esse é o processo. O importante aqui também é o seguinte, ó, o nome, esse nome aqui, ele é case sensitive. O que acontece no Windows, por exemplo? Se você botar em maiúsculo aqui, o Windows não reconhece. Então, como dica, usem sempre letras minúsculas. No caso do Windows, podem ter vários outros com problemas também, certo? Mas usem minúsculas nesses nomes aqui dos targets. Vocês vão ter menos problema. Aí o caso do initiator. Então o cliente, como é que eu faço? Da mesma forma, eu estou usando CentOS, ok? Mas existe um pacote lá, algo do tipo initiator utils, alguma coisa assim. E aí, disponibilizado o iSCSI ADM. O que dá para fazer nesse caso aqui? Aqui tem o método, ó, discovery. Aqui, os targets. E o P é o portal. Então, o que está fazendo aqui? Estou fazendo a descoberta de targets desse P aqui, ó. O que ele vai me listar? Aqueles targets que estão disponibilizados lá no portal. Aí, digamos que a gente escolha um desses aqui. Ah, que legal, vou pegar esse cara aqui. Aqui tem um comando, ó. Aí o método passou a node. O T é o target. A gente vai botar o nome inteiro desse cara aqui. E ele vai nos trazer informações sobre esse target específico. Então vai aparecer lá o disco, se tem autenticação, alguma coisa do tipo assim. Veja, aqui eu estou sendo mais específico, certo? Então aqui eu fiz lista todo mundo aí, agora estou pegando um deles aqui e eu estou analisando. Então é tipo, estou fazendo uma listagem de um único deles. Aqui, ó, nesse caso, é para obter acesso e disponibilizar. Então assim, ó, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele target, que é esse nome aqui, ó. E eu estou acoplando na minha máquina onde eu estou executando esse comando aqui. Então eu estou pegando aquele target remoto e estou como se estivesse instalando nessa minha máquina remota. Eu estou trazendo ele remoto e estou botando ele como se fosse local. É como se botasse um HD local aqui agora. É o que eu faço com esse "-l" aqui. Então quando vocês fizerem isso, se vocês fizerem, por exemplo, um fdisk, que aqui é um Linux, ok? Se fizerem um fdisk "-l", vocês vão listar lá um novo HD. Se fizerem esse procedimento no Windows, que é de forma gráfica, vocês vão ver um disco sendo acrescentado lá no gerenciamento de disco.
Aí outras variações. Tá, não quero mais esse target. Vamos usar o "-u". Vocês vão fazer desconexão. Para remover esse target do host local, como se tirasse o HD. Aí vocês vão usar o "delete". Sempre passando o target que vocês estão tratando. É claro que para fazer isso aqui é uma coisa drástica. É que nem tu pegar um HD que está sendo usado e arrancar da máquina. Então, para fazer isso aqui, vocês vão ter que desmontar o disco, porque ele vai estar disponível no sistema operacional. Tem que fazer todo o procedimento como se fosse remover um HD. Ok? Mas esses são os comandos para fazer isso. Então, depois que está acoplado esse disco aqui, é que eu tinha comentado já. Então, vocês vão dar um fdisk-L, vão entrar lá, vão particionar, vão formatar. Bom, aí são comandos Linux padrão. Se fosse no Windows, você entrar no gerenciamento de disco lá e mandar formatar. Normalzinho. Aqui só um exemplo. Como é que se faz uma montagem desse disco na inicialização da máquina? Então aqui, vocês vão descobrir o UID. E aqui eu usar o comando blkid, que lista o ID desse cara. Aqui é onde está montado, onde vocês querem montar. E o netdev faz isso. Então, para isso aqui funcionar, tem que estar o serviço do iSCSI ativo, que por padrão vai estar ativo na inicialização da máquina. Com isso aqui, vocês podem dar boot pelo iSCSI se quiser. Tem várias soluções que funcionam dessa forma. Okay? Então, para descobrir esse UID aqui, o comando é esse cara, ó, blkid. Você tem por padrão no Linux, ok? Vamos lá. Questão de segurança, então. Então, assim, ó, normalmente, onde é que são usados esses caras aí que usam o protocolo iSCSI? Em redes privadas, ok? Que redes privadas são essas? Não tem acesso externo. Tu está usando uma rede onde tem teu virtualizador, teu backup e teu storage. Essa rede aqui, ela não é pública. Ela não é uma rede da internet, é uma LAN. E esses caras estão tudo ligados aqui. De qualquer forma, tem problema de segurança? Sim, primeiro, não tem criptografia. Não, vocês podem usar isso dentro de uma VPN, se vocês são, digamos, muito preocupados com essa questão, mas lembro, é um uso interno. Além disso, existem parâmetros para o uso de senhas e limitação de IPs. Vimos um exemplo ali. Então, além disso, ainda tem firewall. Vocês podem limitar também pelo firewall. Firewall independente da limitação que tem no próprio iSCSI. Claro que usando senhas, está susceptível a ataque de força bruta. Ele usa o protocolo SHAPE, que passa em aberto também. Então são probleminhas que eles podem ser contornados desde que se use num contexto interno, certo? Não vejo muito motivo de usar isso aqui numa internet aberta, ok? Bom, então a segurança aqui ela é baseada na confiança entre o initiator e os portais. Então se houver problemas na máquina que é o initiator ou na máquina que tem o sistema operacional, né, dos portais, bom, aí é um outro problema, não tem nada a ver com a iSCSI, aí o problema é outro, certo? E aí, grande importância aqui, ter a questão da exclusividade. Então, um target é exclusivo de um initiator. Então, muitas das questões de segurança são aqui, ó. São problemas causados na configuração. Então, tem que ter um máximo de cuidado com isso. Bom, considerações finais, então. Esse protocolo ele foi criado para disponibilizar armazenamento remoto com alto desempenho. Isso é um diferencial. E esse é o motivo que a gente está conversando desse cara aqui. Então, o desempenho ele é maior do que o protocolo NFS. Óbvio, nas mesmas condições de rede. Então, o maior limitante de desempenho de armazenamento remoto em geral é a infraestrutura de rede. Então, aqui tem que ter uma rede com redundância, com largura de banda compatível com o que se espera. Então, tem que investir em storage, tem que investir em rede. Tem que investir num switch de 100 mil reais para tu ter 48 portas de 10 gigabits. Tem que fazer. Se tu está pensando em fazer em alto desempenho.
O iSCSI vai entrar onde na história aí? Ele vai entrar porque ele é um protocolo que tem várias funcionalidades que se aproveitam dessa condição da infraestrutura de rede, ok? Bom, a configuração do iSCSI possui algumas etapas não triviais, mas espero que esse vídeo aqui tenha deixado um pouco mais claro algumas coisas, né, com esses nomes, Initiator, Target, Portal. Afinal das contas é cliente-servidor e não tem muita diferença, certo? Não é muito complexo aí em relação a isso. Mas assim, qual é o problema maior aqui? Muitas vezes é entender como os fabricantes disponibilizam o iSCSI nos storages. Isso estou falando aqui de interface, certo? Estou falando aqui na console de configuração, na documentação, certo? Às vezes não fica tão claro assim, às vezes tem storages que necessitam ter uma interface exclusiva para o iSCSI, não é uma nem duas, são várias, certo? Então esses talvez sejam os problemas mais em relação à configuração. E em Linux e em Windows, a configuração é trivial, certo? É bem simples mesmo, é um serviço que está disponível aí por padrão. Então, fica a dica aqui do iSCSI e espero que vocês possam fazer bom uso desse protocolo. Por último aqui, em relação às referências, né, algumas coisas sobre o próprio protocolo, RFC, certo? Aqui tem um guia rápido do projeto Fedora. Aqui tem uma apresentação bem interessante aqui, é uma apresentação de 2005, falando sobre a questão de segurança do iSCSI, mas é basicamente o que eu comentei para vocês aqui. Então é isso, pessoal.